Se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. A sombra do Pão de Açúcar. O sol se punha atrás das montanhas quando o último bondinho subiu o Pão de Açúcar naquela sexta-feira. Os turistas já tinham ido embora, mas um funcionário da manutenção, Arthur, ainda verificava os cabos e as luzes. Ele sentia uma estranha pressão no ar, um peso invisível que fazia o coração bater mais rápido. Era como se o morro estivesse vivo, observando cada passo seu. Arthur sempre ouvia histórias dos mais antigos sobre uma sombra que rondava o local à noite, um vulto que caminhava entre as pedras quando a cidade dormia. Diziam que era o espírito de um guia que desapareceu misteriosamente nos anos 70, engolido pela neblina. Arthur não acreditava nessas coisas, mas naquela noite, o vento trouxe um sussurro que o fez duvidar. Ao olhar para o mar, ele viu algo se mover entre as rochas, abaixo do bondinho. Parecia um homem, mas sua silhueta era escura demais, como se absorvesse a pouca luz do crepúsculo. Arthur piscou, tentando ajustar a visão, mas quando abriu os olhos novamente, o vulto havia desaparecido. O rádio chiou. Arthur, está me ouvindo? Desce logo, a gente vai fechar o sistema. A voz do colega parecia distante, cortada por interferência. Ele respondeu, mas o som do vento abafou suas palavras. Então, algo bateu contra a janela do bondinho vazio. Um som oco, ritmado, como se unhas arranhassem o vidro. Arthur se aproximou devagar, o coração acelerando. O vidro, de repente, embaçou por dentro, e uma marca de mão apareceu, invertida, como se alguém estivesse lá dentro. Ele abriu a porta e acendeu a lanterna. O interior estava vazio, mas o ar parecia mais frio. O rádio voltou a chiar, mas dessa vez, a voz não era humana. Um murmúrio grave, arrastado, repetia seu nome. Arthur! Arthur, com as mãos trêmulas, ele fechou a porta e começou a descer o caminho de volta. Mas a cada passo, tinha a sensação de que algo seguia. E, por um instante, quando olhou para trás, viu sua própria sombra, acenando para ele. No dia seguinte, Arthur chegou mais cedo para tentar entender o que havia acontecido. O supervisor o encontrou pálido, com olheiras profundas, e o advertiu por brincar com os equipamentos durante o turno. Mas Arthur sabia que não era brincadeira. Durante a manhã, ele conversou com Dona Silvia, uma antiga funcionária que trabalhava na lanchonete aos pés do morro. Quando contou o que viu, ela empalideceu. Você viu ele, disse, quase num sussurro. A sombra do Pão de Açúcar. Segundo ela, o espírito pertencia a um guia chamado Sérgio, desaparecido em 1974 durante uma tempestade. Contam que ele ajudou turistas a descer do morro, mas foi o único que não voltou. Desde então, à noite, uma figura sem rosto vagava pela encosta, chamando o nome dos que se aproximavam demais. Naquela tarde, a neblina começou a se formar mais cedo. Arthur decidiu enfrentar o medo. Pegou o bondinho e subiu sozinho. A cidade lá embaixo desaparecia sob o manto branco, e o som do vento parecia sussurrar frases sem sentido. Por que voltou? A voz veio do rádio desligado. Ele olhou, perplexo. O aparelho estava sem bateria, mas ainda assim, a voz insistia. Você abriu a porta. Agora ele te conhece. Arthur sentiu o frio subir pela espinha. O bondinho balançava, e por um instante, ele viu o reflexo no vidro. Não era o dele. Era o de outro homem, com os olhos fundos e vazios, sorrindo de um modo que não parecia humano. A luz piscou e o bondinho parou. Lá fora, entre a névoa, algo caminhava pelo cabo de aço em sua direção. O resgate encontrou o bondinho parado no meio do percurso, mas sem ninguém dentro. Arthur havia desaparecido. A única coisa deixada para trás era o rádio, ainda chiando, com ruídos que lembravam respiração. 2 dias depois, turistas começaram a relatar aparições. Um vulto negro, de forma humana, aparecia sobre as pedras ao entardecer, observando em silêncio. As câmeras falhavam, os celulares travavam, e o ar ficava mais denso. Um guia local, André, decidiu investigar. Subiu o morro à noite com uma lanterna e um gravador.
Às 23h14, registrou vozes: volta, volta, ele não foi embora. Depois disso, silêncio. Na manhã seguinte, encontraram André desmaiado aos pés da trilha, o corpo coberto de poeira e marcas de mãos. Quando acordou, ele só dizia uma frase: ele quer trocar de lugar. A partir daquele dia, os trabalhadores começaram a notar sombras que não correspondiam aos corpos. As silhuetas se moviam sozinhas, ora esticando-se contra as rochas, ora desaparecendo nas frestas. E no alto do Pão de Açúcar, à noite, alguém sempre acendia a luz do bondinho, embora o local estivesse oficialmente fechado. Meses se passaram, e o caso de Arthur virou tabu entre os funcionários. Mas as aparições continuavam. Um fotógrafo do jornal local decidiu subir o morro para capturar o fenômeno. Na primeira foto, tudo parecia normal: a vista, a névoa, o Cristo ao fundo. Na segunda, uma figura apareceu entre as pedras, quase imperceptível. Um borrão escuro com contornos humanos. Na terceira, o vulto estava mais próximo, olhando direto para a lente. O fotógrafo jurou que não havia ninguém ali. No dia seguinte, revelou as imagens em casa. Quando pendurou uma delas na parede, percebeu algo estranho: o reflexo da figura mudava de posição, lentamente. Ele apagou as luzes e saiu correndo. Mas, antes de fechar a porta, viu o vulto projetar-se da fotografia, arrastando-se pelo chão como uma sombra viva. Na manhã seguinte, o apartamento foi encontrado vazio. As fotos, espalhadas pelo chão, mostravam o Pão de Açúcar e uma nova sombra, agora na forma do fotógrafo. A lenda começava a se expandir. A sombra parecia escolher suas vítimas entre os curiosos. E sempre, após cada desaparecimento, uma nova silhueta surgia nas rochas, olhando o nascer do sol. Certa noite, durante uma forte tempestade, o sistema do bondinho ligou sozinho. As câmeras capturaram o veículo subindo sem ninguém dentro. Nenhum operador havia acionado os controles. No alto, a cabine parou, e as luzes começaram a piscar. Funcionários observaram pela tela de segurança uma figura escura saindo do bondinho e caminhando até a borda do penhasco. Ela olhou para a cidade e, em seguida, virou o rosto para a câmera. O monitor ficou preto. Quando voltou, todos os reflexos haviam desaparecido, inclusive os dos próprios funcionários que assistiam. Na manhã seguinte, a polícia encontrou pegadas molhadas indo do mirante até o topo das pedras, mas não havia sinal de ninguém. A última gravação do sistema de rádio captou uma voz, fraca e rouca: "Eu consegui, agora ele é o novo." Desde então, quem sobe o Pão de Açúcar à noite garante ouvir passos atrás de si, mesmo estando sozinho. E há quem jure ver, entre a névoa, um homem no bondinho, sorrindo pela janela, com os olhos de Arthur. História por J.P. Romano. Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se. Com sua ajuda, podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação. https://apoia.se/aleatoriode. Faça parte do nosso grupo secreto do Telegram, faça sua carteirinha de fã enviando um e-mail com nome completo e foto para aleatoriodoriginal@gmail.com.